Hoje a gente vai embarcar numa jornada absolutamente profunda e, para ser sincero, inesquecível. Vamos fazer uma análise literária e filosófica de uma das obras mais enigmáticas, viscerais e fascinantes já concebidas pela mente humana. Sejam muito bem-vindos a esta exploração sobre O Andarilho das Estrelas, uma obra-prima atemporal, escrita pelo lendário Jack London. E olha, vale dizer logo de cara, esta não é só uma história sobre prisões físicas e a brutalidade do sistema penal lá do início do século XX. Na verdade, é uma tese monumental sobre a eternidade, sobre como lidamos com a dor e, principalmente, sobre a indestrutibilidade da nossa alma. Para começar, pensa bem na seguinte situação, que é a grande questão que vai guiar a nossa exploração de hoje. O que realmente acontece com a consciência humana quando o corpo físico é completamente subjugado, aprisionado e submetido à mais absoluta e cruel escuridão? Sabe aquele momento em que o movimento cessa, em que o ar parece faltar e a dor física toma conta de cada fibra do nosso ser? Será que o espírito se quebra junto com a carne, ou será que ele consegue encontrar uma espécie de porta de fuga secreta rumo ao infinito? É uma ideia que dá arrepios, não é? E exatamente essa a resposta arrebatadora que o livro do Jack London traz pra gente. O livro inteiro é uma exploração magnífica do paradoxo supremo da nossa existência. Aquele contraste violento entre o sofrimento físico mais degradante possível e a liberdade mental mais sublime, libertadora e limitada. Ao longo das páginas desse relato, a gente é convidado a testemunhar a vitória irrefutável da consciência sobre a matéria. Parte 1. O mistério de Jack London. Bom, antes da gente entrar na mente do protagonista logo nos capítulos iniciais, é super importante entender um pouco sobre o homem por trás da pena. A própria vida do Jack London é um enigma que envolve a criação deste livro fantástico. O prefácio do Michel Sokolov expõe isso de um jeito maravilhoso, mostrando como London atravessou a vida feito um cometa. De um lado, você tinha o materialista convicto da razão, o agitador político, o correspondente de guerra que focava nas realidades mais duras e frias do mundo, mas do outro lado existia um ser profundamente místico, alguém que experimentava a vida numa amplitude cósmica. Ele vivia num conflito permanente entre o pensamento puramente analítico e o mistério inexplicável da vida. E sabe o que torna esse contraste realmente impressionante? É uma citação que está na própria dedicatória que o London escreveu para a mãe dele logo no comecinho do livro. Ele diz o seguinte, com todas as letras: "Acredito que o espírito e a matéria estão tão intimamente ligados que ambos desaparecem juntos quando a luz se apaga." Olha que ironia maravilhosa. Porque ao longo das dezenas de capítulos que vêm pela frente, o livro inteiro faz exatamente o oposto. Ele desmente, desconstrói e contradiz de um jeito lindo essa mesma afirmação, acabando por se tornar um dos maiores manifestos sobre a imortalidade da alma que a gente já viu. 2. A prisão e a tortura. Vamos descer agora para as profundezas dessa narrativa carcerária. A partir dos primeiros capítulos, indo até o capítulo 7, o livro joga a gente sem nenhuma piedade na escuridão e no horror claustrofóbico que é a realidade do protagonista. O nome dele é Daryl Standing, um ex-professor universitário de agronomia que acaba confinado nas masmorras sombrias de Folsom e San Quentin. Condenado à morte, ele está só aguardando a execução na forca. Mas antes desse destino final, ele enfrenta a verdadeira tortura institucional daquela época, a terrível camisa de força. É até difícil da gente conceber a agonia de ter o corpo esmagado e restrito num nível tão extremo que até respirar ou manter o ritmo do coração vira uma batalha exaustiva contra a lona áspera e as cordas apertadas. E aos olhos dos carcereiros e do diretor da prisão, o Standing recebe um título bem específico. Ele é classificado como um incorrigível. Basicamente um ser humano que se recusa terminantemente a ser quebrado pelo sistema prisional. Mesmo enfrentando dias e até semanas ininterruptas de tortura atroz na camisa de força, isolado na pior situação possível, ele responde aos opressores com um sorriso. É uma força de vontade tão absurda que beira o sobre-humano e acaba enlouquecendo os torturadores. Ele prova que a própria sanidade pode ser usada como arma contra a opressão. Aí a grande virada dramática acontece no capítulo 7. Bem no auge dessa restrição física, no ápice absoluto da dor, o sofrimento se transforma num catalisador. O Standing percebe que, dentro dele, bem lá no fundo da sua consciência, existe uma Golconda, ou seja, uma verdadeira mina de diamantes cintilantes. Só que essa riqueza inestimável não é feita de ouro ou de pedras preciosas, mas sim de memórias profundamente suprimidas de existências passadas. É uma herança ancestral gigantesca que ele passa a ansiar desesperadamente para desvendar. 3. A pequena morte cósmica. Mas como ele acessa essa mina de memórias?
A chave para isso eleva a narrativa a um nível de pura genialidade. Através de um companheiro de infortúnio chamado Eds Morel, com quem ele se comunica por batidas rítmicas nas paredes, o Stanley aprende uma técnica que ele chama de a pequena morte. Ao longo dos próximos capítulos, ele desenvolve um controle transcendente. Ele basicamente relaxa a vontade sobre a carne torturada, permitindo que o corpo físico dele morra temporariamente dentro da camisa de força. O coração desacelera, a respiração quase some. E, ao abandonar o corpo físico, a consciência dele se liberta e se expande para muito além dos muros de pedra da prisão. É uma dualidade simplesmente magistral que o Jack London constrói. De um lado, a gente tem a prisão da matéria, o tempo linear agonizante, a dor aguda, o confinamento físico brutal. Do outro lado, a liberdade do espírito, a ausência total de fronteiras, a projeção astral, a imortalidade, uma viagem completamente irrestrita pelo tempo e pelo espaço sideral. É a vitória definitiva da mente, provando que a consciência é muito maior do que essa nossa casca passageira. E tem uma passagem que descreve isso que é de arrepiar. Vestindo roupas diáfanas, segurando uma varinha de cristal imaginária, ele narra o seguinte: caminhei entre as estrelas, pisei o espaço interestelar, exaltado pelo conhecimento de que meu destino era a aventura infinita. Totalmente livre da gravidade do corpo martirizado, a alma dele viaja pelo cosmos, vivendo uma liberdade majestosa e indescritível, enquanto o corpo físico continua lá, largado no chão da masmorra. 4. Vidas passadas. Sangue e neve. Essa jornada astral acaba funcionando como uma ponte incrível para ele explorar suas próprias encarnações anteriores. Entre os capítulos 8 e 21, a história tira a gente do espaço sideral e nos joga com força no chão da própria história humana. E é um chão lamacento, gelado e muitas vezes sangrento. A alma do Stanley viaja por eras vastas e muito hostis. Ele se vê como um eremita no Egito, um nobre medieval, e como o marinheiro inglês Adam Strang no século XVI. Ele sente o frio congelante de um naufrágio em 1809 na pele de um marujo chamado Daniel, e conhece o desespero da expansão americana pro oeste na década de 1850 pelos olhos de um garoto chamado Jesse. Para se ter uma ideia da intensidade, lá nos capítulos 12 e 13, quando ele revive as memórias do Jesse, o clima é de pura tensão. Ele faz parte de uma caravana de 40 carroções de pioneiros que acaba sendo sitiada no meio de um deserto inclemente. A situação é de arrancar o fôlego, a água acaba, os ataques inimigos são implacáveis e o grupo inteiro debate a própria sobrevivência debaixo de um calor escaldante apenas para marcharem em direção ao extermínio final. É um retrato super cru e direto da brutalidade humana na luta por território. Avançando um pouco para o capítulo 17, a brutalidade continua, mas com um cenário completamente oposto. O isolamento gélido absoluto. Como o marinheiro Daniel após um naufrágio em águas congelantes e desertas, ele e os outros sobreviventes enfrentam um nível de frio e inanição tão extremos que eles precisam tirar a sorte em um jogo mortal. Eles literalmente deixam nas mãos do destino quem vai precisar morrer para que o outro sobrevivente possa herdar as roupas e suportar o gelo por mais um dia. É o desespero da matéria levado às últimas consequências. 5. O mendigo e a mulher. Depois de tantas vivências carnais sofridas, a história mergulha num tema ainda mais profundo sobre a resistência humana. No capítulo 15, a gente encontra a jornada mais longa que o livro relata. Na pele de Adam Strang, um gigante de cabelos dourados, ele vive um amor épico e altamente trágico pela nobre Lady Om. Eles acabam enganados, punidos e passam 40 anos muito amargos vagando como mendigos maltrapilhos pelas estradas de Chosen, na antiga Coreia. É uma observação dolorosa, mas linda, de como a forma física decai, envelhece, mas o amor espiritual sobrevive a tudo, resistindo a décadas de miséria ininterrupta. E esse é, sem dúvida nenhuma, o grande motivo poético que rege todas as eras relatadas no livro. O espírito encarna, luta, sofre, mas a força motriz é a mulher eterna. Como o personagem revela em um tom de quase reverência, sempre, nos 10 milhares de vidas e formas, eu a amei. Essa figura é a constante absoluta nas vidas dele. Ela é a preservadora da vida, a âncora pela qual impérios inteiros são construídos e pela qual a humanidade lutou e sobreviveu em incontáveis civilizações. 6. A imortalidade do espírito. E assim a gente vai chegando ao cume dessa montanha filosófica. O capítulo 22 traz a véspera da execução do Stanley. É o grande clímax. Sintetizando as principais ideias do livro, a mensagem central fica muito clara. A forma física é uma mera ilusão temporária. A matéria flui, vira pó e não se repete. No entanto, o espírito, essa consciência capaz de dominar até a pior dor imaginável, esse é indestrutível. A história humana é um ciclo de eterno retorno,
E a forca que aguarda o nosso protagonista não é um fim definitivo, mas apenas uma porta giratória. E a conclusão do autor no último capítulo é um verdadeiro golpe de mestre. Com um poder de persuasão e emoção altíssimos, o Stanley profere, quase com a corda no pescoço, não existe morte. A vida é espírito e o espírito não morre. Só a carne morre e passa. Ele literalmente sorri para os seus algozes, porque ele sabe, com a certeza de quem viveu milênios, que eles não têm como estrangular a imortalidade com um simples pedaço de madeira e corda. O espírito triunfou. E com essa ideia fantástica ecoando pela nossa mente, o mistério permanece vivo. Enquanto as estrelas continuam sua jornada e os mundos giram num fluxo que nunca para, fica essa provocação deixada por uma alma que dominou o tempo e o espaço. Afinal, se a carne é apenas uma breve passagem, se o nosso corpo é apenas um detalhe, o que serei quando viver novamente? Fica a reflexão.